Bom, isso aí. Vamos iniciando aqui. Descobrir aqui como é que eu chamo as pessoas. Aí, olá, olá. Para quem já entrou aí, como é que tá o áudio? Tá chegando? Como que tá? Tudo certo aí no áudio? Tá chegando o áudio? Como que tá aí para vocês que estão assistindo? Tudo certo? Bom, a gente já tá começando a live aqui. Esperar uns minutinhos aqui pra gente poder ter mais pessoas online, pra gente ter o pessoal que vai comentar ali, ó. O Éder Santana. Ah, ok, tá legal o áudio então, imagem. Beleza então. Bom, essa live de hoje é pra gente falar sobre cultura popular, né? Um bate-papo sobre cultura popular, essa é a intenção dessas lives, né, da CIA de Artes Rob Draw. Só enquanto a gente aguarda ali o pessoal dos parafusos entrar com a gente. Nós da CIA de Artes Rob Draw somos uma companhia artística de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? E o nosso trabalho ele parte muito da pesquisa na cultura popular brasileira, na cultura tradicional brasileira, né? Então a gente pesquisa as danças, os folguedos, pesquisa o teatro folclórico, as danças dramáticas, pesquisa todo esse aparato popular, né, e folclórico brasileiro para a gente poder tá reinventando o nosso corpo, né? Para a gente poder pensando como que o nosso corpo vai para a cena, como esse corpo brasileiro se comporta em cena, né? E dentro dessa pesquisa a gente trabalha com teatro, com dança, com contação de histórias, com muita coisa, com performance. E aí a gente vai criando repertórios, criando espetáculos, né? E a nossa pesquisa toda parte do trabalho desses grupos profissionais, né? Desses grupos tradicionais, desculpa. E aí surgiu um interesse agora nesse espaço aqui, o pessoal dos parafusos entrando aqui, ó, nesse espaço de quarentena aqui, a gente poder estar conversando, né, com grupos tradicionais, conversando com pessoas que mantêm essas tradições vivas, né? E aí a gente vai iniciar uma conversa aqui sobre uma manifestação que é a dos parafusos, né? É uma manifestação única no Brasil, né? Só acontece lá na cidade de Lagarto, então deixa eu tentar chamar eles aqui, adicionar eles aqui. Estamos se acostumando com essas mídias ainda, né? Vamos aí. Deixa eu descobrir como é que eu chamo eles aqui. Aqui. E aí a gente vai conversando e daqui a pouco vocês podem estar mandando perguntas, estar mandando questionamentos, tanto a respeito da pesquisa da CIA de Artes Rob Draw, quanto a respeito do trabalho dos parafusos, né? A respeito do trabalho deles aí. Preciso só descobrir aqui, só um minutinho aqui, pra gente descobrir aqui. Guardar, ver se o pessoal entra. Isso aqui, estamos aguardando aqui, já estão entrando aqui, né? A CIA de Artes Rob Draw é um grupo que já tem 10 anos, né? Ah, ali, Ana Maria, tudo bem? Tudo bom? Que prazer Tranquilo, o estar áudio falando está com chegando tranquilo vocês. aí para a senhora? Que é um prazer para a gente estar participando, viu, com vocês. É muito bom. Ah, que bom. Não, a gente é que fica agradecido, né, pela disponibilidade de vocês, porque nós somos pesquisadores, né, somos artistas que pesquisamos, né, a cultura popular, a cultura tradicional brasileira, e ter a possibilidade de conversar com vocês que mantém essa cultura viva no dia a dia é algo ímpar para a gente. Agradeço já antes de começar. E para a gente também, porque vocês de tão longe, né, lembraram da gente. Como o grupo é muito conhecido no Brasil inteiro, eu vou falar um pouco sobre a Associação Folclórica. Né? Sim, fica à É, vontade.
é quem mantém os grupos na ativa, né? Eu sou Ione, a coordenadora e presidente da associação desde 2006. Mas eu entrei no folclore, que é minha paixão desde criança, está no sangue, né? Que a gente foi criado no meio da cultura, é sempre é apaixonante, né? Sim. Mas é assim, eu entrei em 2002 como brincante e me apaixonei mais ainda, o amor cresceu. E participar hoje para falar um pouco sobre as nossas manifestações com vocês, que a gente não conhece muito a cultura de vocês, mas agora em diante nós vamos conhecer, né? Sim. A menina é a Ana, né? Ela sempre Isso, está Ana curtindo, Vieira. sim, ela sempre curte as nossas postagens, a gente agradece demais. Né? E falar sobre a associação, que para vocês aí que não conhecem, ela já existe desde de 97. 97 foi fundada a associação, mas muitos grupos já existiam, né, sob o comando do município. Sim. Mas aí o incentivo era pouco e os grupos estavam se acabando. E uma das professoras que tomava conta dos grupos, ela entregou para o meu antecessor. Foi aí que ele também é apaixonado pela cultura e pelo folclore do nosso município, ele resolveu fundar a associação. E Sim. aí, né, em 2006 eu assumi, porque ele faleceu em 2005, e estou até hoje. Né? Sim. Além dos grupos já existentes, a gente ainda agregou mais, porque Ah, é apaixonante você que faz parte, né, da cultura, você sabe como a ah, gente se apaixona cada dia mais, não é isso com isso? certeza, né? Acho Sim, interessante a senhora estar falando da criação, né, da associação, né, sim. do percurso da associação, porque é importantíssimo, né, para a gente que trabalha com arte, trabalha com cultura, estar organizado burocraticamente também, né, com uma representação forte, porque isso acaba abrindo muitas portas, né, para a gente. Então, como os meninos, eles só dançavam os parafusos, a gente agregou mais outros grupos para que pudessem também eles participarem, né? Nós resgatamos dois grupos que estavam já extintos, para que eles também pudessem participar desses grupos, que é um grupo Sim, centenário daqui do nosso povoado, da Pururuca, que se chama o Batalhão de São João. Né? Os meninos bacana. também dos parafusos também brincam no Batalhão de São João. Tem também outro grupo que estava já desativado, é porque as pessoas, os mais jovens, né, não querem herdar essa cultura dos seus pais, Sim. né? Mas nós a resgatamos e também os meninos participam. É, e vários outros que a gente vai aprendendo por aí afora, a gente traz também para mostrar ao pessoal daqui como é Ah, rico sim. a brasileira. Sim, é extremamente, né? Aqui, nós não somos um grupo tradicional, né? Nós somos uma companhia artística que trabalhamos com teatro, com dança, com várias coisas, mas a gente tem toda a nossa pesquisa voltada para a cultura popular brasileira, né? Então a Sim. gente tem alguns trabalhos em escolas onde nós somos professores e o nosso trabalho de arte nas escolas ele parte de levar as manifestações, os folguedos, né, as danças brasileiras para a escola. E realmente é um trabalho árduo assim de fazer os mais jovens, as crianças, os adolescentes se interessarem, né, pela cultura popular brasileira, para manter Certo? vivo, para manter pesquisando, né? Isso, porque se a gente não levar a cultura até eles, é muito difícil eles virem até nós. Não é Sim, isso? O objetivo da nossa associação aqui também é manter viva a nossa história, né, a nossa identidade. Então, é legal. muito prazeroso fazer parte da cultura brasileira. A gente se apaixona em todos os festivais que a gente vai, Sim, é uma cultura diferente, e os meninos querem aprender, e fazer aquele intercâmbio, e traz para cá para dançar. A gente já trouxe vários grupos de, assim, a história deles, para mostrar aqui também para o pessoal daqui da nossa terra. sim. Quem sabe daqui ó, alguns dias aí, passando essa pandemia, a gente não se encontra pelos festivais, a gente não vai até aí, ou vocês vêm até Campo Grande, vamos organizar, né? Ah, vai ser um prazer. A gente ia dançar na próxima semana, né? Um encontro cultural aqui da nossa cidade,
que está completando 140 anos na próxima semana, dia 20. Uau. Só que devido a esse problema que nós estamos enfrentando, o Brasil inteiro, né? O mundo inteiro praticamente, o festival não vai haver, né? E praticamente os festivais esse ano eu acho que não vai dar certo não. Mas a gente vai se encontrar, a gente vai se falando, a gente vai se Oportunidade não vendo. vai faltar. Não, vai não. Legal. Vocês já A foram senhora que... Hã? Vocês já foram para o Festival de Olímpia, o FEFOL, em Não, São Paulo? não. Enquanto o Cia de Arte Hobby Draw, a gente não vai porque nós não somos um grupo tradicional, nem folclórico, nem parafolclórico, né? Mas a gente, alguns integrantes da nossa companhia também fazem parte do grupo Sarandi, que é um grupo de danças mato-grossenses. Nós Tchau. temos essa pesquisa, contatos com os grupos, e a gente está se organizando para, mesmo como pesquisador, frequentando, né, visitando esses festivais para conhecer, para trocar, para aprender muita coisa. Sim, a gente encontra muitos pesquisadores, é tanto que foi através desses festivais que a gente já foi para o Paraná 2 vezes, né, para o Fefosol, é Ah, tanto que eu estou com a camisa aqui do Fefosol, que eu amo de sim. paixão, né, por todo lugar que a gente vai, foi através de pesquisa, que eu encontrei um amigo lá, em Olímpia, e ele assim, disse que era a maior loucura que ele tinha de levar a gente para lá, e nós fomos já 2 vezes. É o ano Uau, passado, em 2017. sim, muito bom. Estou A vendo que os senhora quer. meninos estão entrando, viu? Os meninos do parafuso estão entrando aí. Ah, sim, então a gente está acompanhando aqui. Tem um pessoal aqui de Campo Grande acompanhando também. Ah, Tamo que bom, o junto. pessoal daqui também, já vi que está entrando também, Sim. participando. A senhora quer falar um pouco da história do folguedo, dos parafusos, né? Da dança deles? Então, eu vou falar dos outros grupos, eu vou deixar para o líder do grupo Parafuso falar, certo? Sim, o Para que ele Éder, também né? contar a história dele, como foi que ele entrou, né? Claro. Porque cada um fala um pouco de si, né? Sim. Nós Então, ó, estamos. só para quem está assistindo aí, né? A Dona Maria, para quem entrou agora, a Dona Maria Ione, ela é a presidente da associação, né? Que mantém diversos grupos, né? Lá em Lagarto. E Isso. aí, daqui a pouquinho vai entrar o Éder, né? Aqui na live para falar especificamente sobre o grupo dos parafusos, né? Sim. Nós temos também vários grupos tradicionais, né? Ao todo são 12 grupos folclóricos e 2 projeções que nós criamos, né? Porque nós, como eu já falei, nós somos apaixonados toda a cultura da Bahia, a cultura do Pará, tudo assim a gente envolve um pouco, né? E a gente dança porque ama, representando a cultura também dos outros estados. Nós temos o grupo de Taeira, que é de tradição também aqui da nossa cidade, foi trazida por Silvio Romero, uma história muito bonita, né, que ele aprendeu quando ele estudava no Rio de Janeiro, uma história lá do século XVIII. Nós temos o Batalhão de São João, que também é uma história tradicional do povo nordestino aqui. Nós temos as lavadeiras. As lavadeiras surgiu de uma necessidade, né? O grupo é novo, como eu falei para você, a gente reinventa, cria, né? Como vocês pesquisam, também a gente conta a nossa história. As Sim. lavadeiras, a história da mulher nordestina, é de lavar roupa no rio, no riacho, com bacia, com trouxa, e foi assim interessante, porque foi num festival de Olímpia, São Paulo, que nós lançamos esse grupo. E está fazendo sucesso até hoje. Porque a ideia foi de lá deles, que a gente levasse um grupo novo. A gente não tinha grupo novo, os grupos já eram todos conhecidos, né? E eles já conheciam todos os grupos aqui do estado. Aí nós criamos o grupo, está fazendo mais sucesso. Eu acredito que vocês estão acompanhando por aí, pela internet, Sim. né? Nós temos o samba de coco também, que é daqui, do povoado aqui da nossa cidade, que estava também desativado, nós ativamos. Nós temos o carimbó, que não é uma cultura nossa, mas a gente ama as outras culturas também, como eu já falei. E nós temos a ciranda de roda, nós temos o grupo de pífano, nós temos a roda de samba. Nós não sabemos sambar,
Mas brasileiro, todo brasileiro sabe um pouquinho, né? Ah, sempre tem um sambinha no pé, né? Então, então a gente tem que aproveitar e as senhoras também, que elas gostam muito, a maioria das pessoas que fazem parte da associação são senhoras, e é uma atividade prazerosa, tanto como cultura, como para a saúde das pessoas, né? Fazer parte de Sim, com tudo isso. certeza. A gente tá assim, é triste um pouquinho, porque esse ano, né, a gente já estava tudo programado para dançar já na próxima semana, Sim. comemorar o aniversário da nossa cidade, mas infelizmente fazer o quê? Né? É. A Eu gente tô aqui vendo aí também, que a tá gente entrando. estava se organizando, né, para estrear espetáculo novo, ter um circuito aqui, né, de um repertório que a gente tem, né, de cultura popular, mas aí parou tudo, né, parou os ensaios, parou um pouquinho, mas daqui a pouco a gente volta com força total, né? Volta sim, com as nossas atividades. E manda para mim, porque aí eu também posso divulgar por aqui. Quem sabe Claro, no próximo encontro cultural, né, o pessoal daqui da secretaria não convida vocês, né, grupo de fora, para vir para cá pesquisar, conhecer a nossa cultura, sim, vamos manter o viu? contato, vamos desenrolar assim. Tá bom. Se Claro, você quer chamar os meninos, eu tô vendo o pessoal tá tudo aqui acompanhando. A Ana tá aqui, sim, né, vendo a gente. Foi quem tá entrou em sim. contato comigo. Muito prazer, Ana. A gente se encontra pessoalmente qualquer dia por aí. Né? Eu bater aquele papo. Sim. É, isso aí. É, será que agora já chama o Éder? Ele tá online aqui já, será? Para falar dos parafusos? Eu não vi ainda se ele entrou, mas você pode chamar. Vou Pode. dar uma olhadinha aqui se ele tá online. Tá. Uma coisa daqui a pouco a gente volta mais um pouquinho com a senhora. Muito obrigado, viu, Danione? Nada. Tá. Prazer, viu? Tem aí, ó, o Nada, o Pops prazer foi também. nosso. Tem vários meninos estão participando. Tem o do Sim. grupo de teatro também aqui. Ele também já está participando. Várias pessoas. Que é interessante, né? Para as pessoas conhecerem Sim. a cultura de vocês e vocês conhecerem a nossa. Claro, vamos aproveitar mais um tempinho aqui com a senhora. Alguém, Ai, se alguém aí Benício, estiver tô online, aqui. tiver alguma Esse, pergunta sobre a associação para mandar para ela, pode fazendo aí que a gente vai conversando. certo, certo. Josino também é do Parafuso. A Eda entrou É, agora. o Éder tá aqui, ó. É. Tá Ah, tá. online Pode já. falar com ele, que ele vai falar sobre o parafuso. Ah, sim. Então vamos pro Éder aqui então. Obrigado, Doniane. Isso. É, por nada. Ele é o líder do grupo. Sim. Então vamos aqui tentar adicionar aqui o Éder para a gente poder conversar um pouco agora sobre o grupo dos parafusos, né? Especificamente o grupo que mantém essa tradição, né? Lá que é o grupo dos parafusos, que mantém essa tradição única, né? Que a gente só encontra lá. Vamos entrando. Opa! E Boa aí, noite, boa tudo bom? noite. Tudo bom? Prazer imenso estar falando com vocês. Ah, o prazer é nosso de poder ter vocês aqui para a gente falar um pouquinho, né, sobre a cultura de vocês aí, sobre o trabalho que vocês mantêm aí, né, da cultura da cidade, da cultura do estado. Sim, 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 é muito importante, né? E é bom, né? Para alguma coisa servir, pelo menos assim, essa troca de intercâmbio que está acontecendo, né? É muito importante, é muito bom, porque, né? Através de uma live que a gente fez, né? Que a gente acabou se conhecendo virtualmente, né? Sim, totalmente. A gente já estava acompanhando, né, o trabalho de vocês, na verdade. Até a Ana Vieira, que foi quem entrou em contato com vocês, né, daqui do grupo, Sim, sim. ela, ano passado, ela é professora também, ela fez um trabalho com os alunos dela, e no espetáculo que ela montou com os alunos tinha um momento que era a dança dos parafusos, tal, porque a gente já estava pesquisando há algum tempo, né, conhecendo o trabalho de vocês aí. Ah, é muito bom, é muito bom e gratificante, né? Saber que tem pessoas fora que nos representam, né? Quando a gente não pode ir, mas sabemos que tem pessoas que nos representam fora em outros estados e para a gente é muito gratificante, né? Para nós, brincantes, né? E amantes da cultura, principalmente a cultura popular e a cultura local, né? Que é a cultura do parafuso, que é a nossa cultura, a nossa identidade. Claro. Então, o senhor pode ficar à vontade aí para contar a história do grupo, a história da manifestação, como surgiu, né?
E aí o pessoal vai mandando pergunta aí, a gente vai conversando, vai respondendo, vai tentando entender um Pronto. pouquinho mais aí. Bom, verdade, verdade. Bom, todo mundo já sabe, já me chamo Éder, né? Sou líder dos parafusos, né? Estou no grupo há 17 anos, né? Juntamente com os outros brincantes, né? Que é a família reunida, né? A família de jovens reunidas, né? Jovens batalhadores pela cultura popular. Que é muito difícil, eu sempre digo que é muito difícil nesse tempo de hoje, né? A gente termos jovens, né? Que se apaixonem e gostem de culturas populares. Porque a cultura popular hoje em dia, em si, ela não, praticamente ela não lhe dá um retorno financeiro. Ela lhe dá um retorno, sim, de amor, de paz, de alma, de felicidade. Então, a gente somos batalhadores por isso. E a gente temos que valorizar as pessoas que se mantêm a cultura popular, né? Que são fortes guerreiros. Né? Porque eu sempre digo que a cultura popular ela é viva em cada um. Temos que preservar isso, né? E como eu estava dizendo, né? Estou há 17 anos no grupo e cheguei ao Grupo Parafuso através de amigos, né? Eu não conhecia, apesar de ser lagartense, né? Mas eu não conhecia a cultura, né, do parafuso, mas através de amigos eu fui convidado a ir a um ensaio e neste ensaio fui convidado a rodar pela primeira vez. Olha que interessante. A rodar para dar o primeiro giro, que não foi brincadeira, viu? Não foi brincadeira, porque nunca tinha assim, a gente brinca sempre, mas girar, pegar o rodopio do parafuso é uma técnicazinha que a gente começa, mas se a gente não tiver um equilíbrio, a gente acaba se perdendo em meio às trocas de pernas. Mas foi muito gratificante, né? A princípio que cheguei lá na associação, né? E daí comecei a dançar lá e disse, eu não volto mais aqui. Fiquei tonto, fiquei enjoado, eu disse, eu não venho mais. Fui com outro meu amigo, eu disse, rapaz, eu não vou dançar, eu não venho mais não. É dança de doido, não vou não. Passei uma semana enjoado. Olha só, tinha cabimento, ia voltar, não ia. Foi um ensaio, ficou uma semana girando. Uma semana. Aí no final de semana anterior ele disse, vamos lá de novo. Eu disse, eu não vou, mas eu não vou rodar não. Eu vou ficar só olhando, eu vou só para acompanhar. Mas não teve jeito. Aí comecei daí disparei, né? Comecei a participar dos ensaios. E daí comecei a participar de algumas apresentações e fui pegando gosto. E daí eles me apresentaram a história, o conhecimento do grupo. E aí comecei a pesquisar a história do grupo, me aprofundar mais na história e na dança. E principalmente no sofrimento dos brincantes, porque não é brincadeira. E daqueles mestres, né, que batalham para que aquela cultura ela se mantenha viva, para que aqueles jovens eles se mantenham dentro daquelas tradições, para que eles não saiam. E foi gratificante. Eu sei que essa mistura de tudo isso foi que fez eu me apaixonar pelo grupo. E daí estou até hoje, né? Quantos anos que já tem o grupo desde eu sempre a fundação? Digo, olha, o grupo ele é centenário, né? Ele já vem de várias gerações, né? É um grupo que já vem de outras gerações, desde o antecessor de Donione, que antigamente, né, que era o senhor Gerson, né, falecido, ele era brincante também, na época, que era uma professora, dona Soledade, e coordenava o grupo, que já era uma coordenadora. Daí passou para ele como brincante, ele começou a coordenar o grupo, e daí veio a doença dele, aí foi que Dona Ione assumiu a associação, e dá continuidade a esse trabalho todo. Então o grupo ele é centenário, né? Mas a gente está aí brigando, né? Estamos lutando. Sim, sempre, né? Ele é centenário, mas todo ano ele faz aniversário. Ele não pode ficar sem aniversário. Ele sempre está ali, porque sempre a gente tem que estar comemorando, né? Sempre a gente não comemora, a gente não tem... Sempre as pessoas perguntam pra gente se a gente faz algum ritual, né? De apresentação, disso, daquilo, a gente não faz. A gente não faz nenhum ritual porque a gente não somos um grupo religioso, né? A gente somos um grupo folclórico, mas a gente não segue a religião
que o grupo ele não vem de religião. Mas é isso. E é tipo assim, vou contar um pouco assim da história agora, da história do grupo, né, que muita gente não conhece. Sabe que são, ou como chamam, né, os homens que rodopiam, ou os homens de branco, né, e aí vai, ou o parafuso, que é o tradicional, mas o parafuso ele foi fundado no dia 7 de setembro de 1897 pelo padre José Saraiva Salomão. Ele tinha como objetivo o assombramento por meio de disfarce, que era a fuga dos negros escravos. Os negros, na época, fugiam dos engenhos e se embrenhavam nas matas, fazendo mocambos. E na calada da noite, eles saíam para pequenos furtos. E naquela época, era comum as sinhazinhas deixarem no quaradouro as peças das suas indumentárias, que eram anáguas. Essas anáguas eram ricamente bordadas e cheias de rendas francesas. Deixavam-nas ali porque o sereno ajudava a alvejar o linho belga, porque antigamente as anáguas eram de linho belga. E na tais anáguas, na moda, tinha 9 covados e formavam uma grande roda. Os escravos, ladrões dela, se apoderavam de todas, que estavam expostas no quaradouro, né? No varal, que geralmente a gente chama quaradouro, mas é varal, que geralmente, ou se não, gramado, que eles põem lá, né? Que é para o sereno ajudar a alvejar o linho belga. Que quando você deixa à noite, né, e bota ali no sereno, aquela serenidade do sereno, ele dá aquela clareada, né? E os escravos espertos roubavam todas aquelas que tinham deixado no quaradouro. Em época de lua cheia, eles pegavam, colocavam uma sobre a outra, até cobrir o pescoço. Pintavam o rosto com um barro chamado tabatinga na época, que esse barro ainda é comum, né, encontrar ele, que é o barro tabatinga, ele é a segunda camada de barro, que é aquele barro branco. Então eles pintavam o rosto e com um torso na cabeça, saiu dando pulos e fazendo assombrações na época. Os moradores se obstinam a procurar algo que estava sendo roubado, porque tinham medo. Porque além de roubar as anáguas para fugir, eles também roubavam alimentos para se alimentar. E muitos tinham medo de sair para procurar. Porque naquela época, né, acreditavam muito em homem nada. Acreditavam não, acredito, né? Porque até hoje eu acredito, né? Né? O povo chama que é mito. Ah, não existe. Existe? Tudo existe, né? Nunca é fruto, nada é fruto sempre da nossa imaginação. Porque se você vai, a gente chama aqui de interior, povoado, que é a zona rural, geralmente as pessoas contam as histórias de lobisomens, de mula sem cabeça, de porco doido, né? E assim, é muito presente, né? Isso. E aqui, geralmente, principalmente aqui no nosso estado, é muito presente, é muito viva essa questão, né, de alma sem cabeça, mula sem cabeça, né? Porque os povoados ainda têm esses contos de história dos mais velhos. E os mais velhos ainda contam essa história. Eu lembro que eu morava com meu avô na roça e sempre a gente tinha que passar da casa da minha tia para casa da minha avó, tinha um corredor e tinha um matagal. Ela disse, olha, em época de lua cheia aqui vira uma cama, que é uma cama de lobisomem. Né? Então, a gente sempre acredita em época de lua cheia, sempre tem medo. Né? Então, os moradores na época se obstinham, né, a procurar porque acreditavam em alma penada ou mula sem cabeça em outras visagens. E assim eles conseguiram chegar até o quilombo. Mas nunca era fácil, né? Porque nem todos conseguiram chegar, porque os capitões do mato também na época eles eram temidos. Então eles saíam e eles procuravam e acabavam encontrando e capturando negros. Só que antes disso eles davam um jeito, né? Não sei como, mas eles nunca eram pegos com aquelas saias, com aquelas roupas. Né? Então eles davam um jeito de dar um sumiço e os que conseguiam chegar ao quilombo ficavam lá para conseguir argumentar a fuga para que viesse, né, para chamar os outros. É tanto que uma época dessa foi lançado, tem muito tempo, eu chamo o vídeo que é o vídeo de Seu Euclides, que ele conta a história de um papagaio com um boneco, sentado, que ele conta a história. Que se você ver o relato, vai quase... A gente volta àquela época, né? E é muito interessante. E eles voltando ao assunto, né? Eles voltavam para
pegar os outros, porque não conseguiam sair todos em bandos. Então eles iam um a um, aí fazia aquele grupinho, ia, e aí chegava até o quilombo. Quando foram libertos, né, que chegou a época da libertação, eles pegaram todas as anáguas que tinham roubado, né, que estavam guardadas, e saíram na rua em uma gozação aos seus antigos senhores derrotados, que eram os senhores de engenhos, donos deles, né, que se chamavam donos dos escravos. Então os escravos pegaram todas as roupas, vestiam, pintaram o rosto e saíram zombando dos seus senhores derrotados. Alguém fez a música, né? Que geralmente tem quem quiser ver o bonito. Mas essa prática levou vários anos, né? Foi muitos anos que levou até chegar ao padre José Saraiva Salomão. Esse padre José Saraiva Salomão, ele foi um padre aqui da nossa paróquia, da nossa cidade. Ele já faleceu há muitos anos. Né? Outros dizem que ele morreu antes, né, da abolição ou depois, né? São controversos que a gente acaba seguindo, mas a gente segue a história que a gente crê do parafuso, né? Que ele fez a música, quem quiser ver o bonito, saia fora e venha ver. Venha ver o parafuso, a descer e a distorcer, né? E aí vai, é por isso que é embalado pelo ritmo, né? E hoje o parafuso, ele não sai para assombrar, mas sim para animar e levar cultura, conhecimento e diversão às pessoas que nos assistem. Sim. E acompanhando, né? Eu falo demais, né? Eu sempre digo que eu falo pelos cotovelos, quando você está aí só olhando, eu falando só pelos cotovelos. Né? Não, e que sim, isso, sempre falar, embalado. A gente tá aqui é para ouvir vocês mesmo. E sempre embalado, né, pela sofona, o triângulo e a zabumba, né, que é um nosso sofoneiro, ele é um sofoneiro bem antigo, né, ele já faz parte da tradição, né, que é o moreninho do acordeão, que é Zezinho. Nós chamamos ele de arrepiado, né, porque é o mestre da sofona, né, temos o Juvenal, que é o famoso café queimado, né, que a gente chama ele, né, que ele adora quando chama ele de café queimado. São os mestres da nossa instrumentalidade do nosso grupo, né, que ali sempre que tem aquela questão de dificuldade de eles não poderem se apresentar porque é muito difícil trabalhadores rurais, né, e trabalhadores ter o tempo livre para poder, além de se manter, né, tem que também manter a cultura. E para eles e para nós também é muito puxado de todos, mas a gente está ali persistindo. E o nosso jovem, né? Porque tem eles, né? Os grandes mestres, que eu sempre digo, os grandes mestres, né? São os grandes jovens que fazem parte desse grupo que dá continuidade hoje. Né? O grupo ele é composto por 16 integrantes, né? Sendo os brincantes, são 15 brincantes e um porta-estandarte. Todos estão vendo aí, é difícil eu falar o nome de todos, senão eu posso esquecer um e depois vão ficar com raiva, né? Mas complica, né? Não, puxa a orelha depois, né? Então, mas sou grato a todos, né? O meu muito obrigado a todos e por ser persistente a essa cultura popular e a cultura lagartense. Sim. Os parafusos, especificamente, é uma manifestação que a gente só encontra em Lagarto aí no Sergipe, né? Verdade, o parafuso ele é o único do Brasil, né? Geralmente as pessoas referência aí, né? Geralmente pergunta, tem alguma semelhança com os Davies? Não, porque eles também giram, mas eles giram para entrar em transe, é um grupo da Turquia, mas totalmente diferente do nosso parafuso, né? Porque o parafuso gira e gira, ele rodopia e rodopia sem parar. E sem falar, né, também que há muito pouco tempo a gente teve a necessidade de colocar as escravas, né, porque as escravas, a gente conversando com o Donioni, porque a gente tem sempre que estar se reunindo para discutir, porque a gente nunca faz nada sozinho, a gente sempre se reúne para discutir, vamos ver o que é que dá e sempre pesquisar. E houve a necessidade da história do parafuso colocar as escravas, né? Que as escravas, eu sempre digo que elas são peças fundamentais para contar a história do grupo, porque é uma história que ela é contada e mostrada.
A gente estava preparando um novo espetáculo agora para o aniversário da cidade, mas devido a essa epidemia não veio, mas aí também agradecer as nossas escravas, né, que é a Catiele, Litsa, Laiane, Ionara, né, que são as peças-chave, né, e Mariana, né, se as nossas 5 escravas aí, chave, que faz parte da frente do Grupo Parafuso também, juntamente com o nosso trio Chamego do Forró. E dizendo, né, voltando também à questão, como você falou, o Parafuso, ele é único daqui de Lagarto e foi da Fazenda Piauí, antigamente Engenho Piauí, aqui na redondeza da cidade, que surgiu, né, a história do Parafuso, né, que foi dada a origem. Então, essa história ela é genuinamente lagartense, a história de raiz, que se você for em qualquer lugar e perguntar Parafuso, Lagarto. Lagarto, Parafuso. É um sempre estado. Sim. Vamos deixar aberto também para o pessoal que está assistindo aí. Quem quiser fazer alguma pergunta, perguntar alguma coisa específica, né, sobre os parafusos aí, aproveitar que o Éder está aí, né? Exatamente. Quem quiser pode ir mandando, a gente vai... A pergunta era aqui, só homens dançam. Realmente, o parafuso só homens dançam. Porque o grupo ele é tradicional, antigamente as mulheres não participavam, né, de várias festividades. Então, as mulheres eram um grupo mais vulnerável naquela época, né? Que, na verdade, não são vulneráveis. Elas a gente tem que botar no patamar igual, né? Que mulher não tem essa questão de frágil, né? Aquela questão. Mulher é tanto batalhadora quanto homem. Né? Mas, antigamente, as mulheres elas não participavam de alguns eventos. E, justamente, as mulheres não participavam. Então, só os homens, né, se vestiam e fugiam. E creio eu que naquela época nem elas sabiam que eles faziam essa prática. Poucas sabiam, porque eles fugiam, né, para depois ir buscá-las. Então, acho por isso que surgiu mais a questão do mito. Por isso aí a gente tenta até hoje, né, manter a nossa tradição de só homens dançando no grupo. É tanto que são 3 músicos, são 3 homens dançando só homens. Agora, na hora de contar a história, as mulheres entram só para fazer a parte das escravas, mas dançando parafuso só homens. Ah, sim. Tem uma pergunta aqui da Ana Vieira, né? Sabem dizer se pode haver alguma relação, influência com a dança Sufi, que foi essa que você citou aí, né? Que acontece no Egito, na Turquia, né? Que tem a ver com a religião. Então, geralmente é assim, como é um grupo centenário e é um grupo de escravos, e assim, a gente não sabemos, né, de onde vieram todos os escravos e até tanto os que chegaram a Sergipe. Né? Mas provavelmente, né, deve ter alguma ligação, algum estilo de dança, né, para poder chegar a essa origem. A gente sabe sim que não é uma dança inventada, mas sim é uma dança africana, que pode vir de qualquer lugar do Brasil ou de outro país. Né? Então, possivelmente, assim, a gente acredita hoje que, vendo os 2 grupos de dança, a gente vê que não tem nenhuma semelhança. Mas tem sim aquela questão do rodopio. Né? Que é o rodopio. A questão do rodopio do parafuso é que ele sempre 3 para lá e 3 para cá. Ele sempre gira para dar o rodopio do parafuso. Que, na verdade, né, é fazer com que a saia abra para dar aquele movimento de assombração. Né? Porque quando você veste no escuro, que você está todo posto de parafuso, o cone está na cabeça, aquela parte circular do rosto está toda pintada de branco, seus braços estão escondidos. Aí embaixo tem um caçolão, porque a gente usa cerola, que é antigamente chamada de cerola, em forma de caçolão, mas é a cerola. E no escuro... que você gira no escuro, você não vê nada, então você não vê nenhuma parte do seu corpo. Você só vê só a dança de saias. Então você procura braço, não tem, procura pescoço, não tem, só tem aquela carinha solta e aquelas saias dançando. Então, simboliza mais a alma penada, a assombração, que é uma ideia que os negros tiveram. Mas aí até hoje a gente não tem, né, nenhuma história fixa que tenha semelhança com os The Virgins, né? Mas sim,
já teve pesquisadores, né, tem pesquisadores, né, tem uma pesquisadora que mora em Aracaju até hoje, ela me procurou há pouco tempo, que ela está fazendo essa pesquisa, não para mudar a história, mas ela está fazendo essa pesquisa para que ver aonde chega, né, da onde surgiu o verdadeiro encaixe, da onde saiu a ideia tal do parafuso. Mas a gente sempre acredita que tudo nada por acaso, né? A gente sempre diz nada por acaso. Tudo sempre tem um começo, meio e fim. Então, sempre tem uma ligação de alguma coisa aí. Mas aí a gente está aqui. Até porque... Vamos lá. Sim. Então, alguém tem Essa dança, surf, na verdade, ela tem uma ligação com a religião islã, né? E mesmo Exatamente. Quando vieram trazidos negros escravizados para o Brasil, vieram muitos negros, nações que eram islâmicas também, né? Muitos negros convertidos ao islamismo. Então, talvez pode ter um pezinho aqui, um pezinho ali, uma influência daqui, né? Mas hoje são coisas totalmente separadas, distintas, né? Exatamente. E é aquela questão, como eu disse para você, tudo tem começo, meio e um fim. Na verdade, sempre tem que ter uma ligação que surge, porque como os escravos, como eu já tinha falado, ele vem de vários lugares. E possivelmente algum, né, atracou aqui no Porto de Sergipe. Né, e deve ter vindo para a Fazenda Piauí, que é o antigo Engenho Piauí, e daí surgiu as histórias, e aí foi levando, porque foi da África, mas a África ela é extensa, então vários negros foram trazidos de vários lugares, e creio que sim, possa que tenha uma ligação, mas não tão parecida. O parafuso eles dançam. Até possivelmente eu já fiz, né? Até a dança do coisa lá que é do muçulmano, que é muito interessante a dança deles também, mas eles dançam para entrar em transe. Né? Muito complicado. Sim. Eles dançam para entrar em transe, então eles ficam em transe. Nós não, nós já dançamos para nos divertir e divertir quem nos assiste. Ah, sim. Tem uma outra pergunta aqui da Ana Vieira, ó. Qual é o ritmo da dança dos parafusos? Acho que ela está se referindo mais ao ritmo musical, seria isso, Ana? É o ritmo musical, isso, né? Isso. Que embasa ali a dança? Isso. Na verdade, ele é um ritmo, eu sempre digo que é um meio ritmo puxado para o forró, né? Que é o toque da sanfona. Eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver só aqui um minutinho. Né? Você tem a música no celular? Eu só vou colocar para você escutar um pouquinho como é a música. Mas sim, a música ela é tipo um forrozinho, que ela é tocada em forró, para que embale os giros. E daí a gente começa a fazer as coreografias, né? Porque tem que ser tudo no tempo, tudo em cima. Porque além de rodar e coreografar em cima do giro, é complicado. Então, por isso a ideia da música. Então, a música ela sempre tem que estar no ritmo de forró. Que é por isso que a gente utiliza a zabumba, sanfona e triângulo, né? Eu vou só botar para você ouvir só um pouquinho. Ó, posso dar? Sim, pode colocar aí. Tá sem som. Lá vai. Dá para ouvir aí? Dá sim. Ele é um ritmo bem tocado, bem dançante, né, na verdade. E aí é o nosso hino. E aí é um ritmo é um forrozinho puxado para marcha, né? Sim. Imagino que ver vocês se apresentando com essa música aí de fundo, a vontade que deve dar é de entrar e girar junto ali, né? Então, a gente sempre diz, quando ela começa, né, parece que aquela energia entra e a gente já perde a noção, já vai pro palco, vai para as ruas, já começa a girar, escutou o ritmo, a gente já tá aí, pronto já para girar. Sim. Tem uma pergunta aqui, ó, da Thaís. O movimento de giro acaba gerando um estado alterado de consciência, uma sensação de perda de controle? Há algum preparo específico do grupo para que o transe não aconteça, no caso do giro?
Então, geralmente a gente nunca consegue ficar em transe, a gente consegue ficar tonto. Mas em transe ainda não. Porque se a gente não procurar manter uma visão reta ou um ponto específico para você direcionar a visão para que ela fique direcionada a você, você consegue perder um pouco do equilíbrio e sair do roteiro de apresentação. Mas eu sempre digo, nunca olhar para o chão, né, e sempre procurar focar em algo para que você comece a girar e buscar o seu ponto de estatística ali. Mas, assim, o grupo, nem até hoje, né, não tenho nem conhecimento de nenhum componente entrar em transe, né, devido à apresentação. Justamente pela questão de técnicas de ensaio, a gente sempre procura estar se reunindo, né, apesar da nossa dificuldade maior de apresentação e de ensaio, porque hoje a gente não tem, assim, uma sede própria, é muito difícil para nós do grupo. Então a gente acaba, né, se mantendo um ensaio em praças públicas, né, ou uma vez por mês em escolas municipais, ou se não, nas ruas, no meio da rua mesmo. A gente chega ali na frente da casa de Donione, hoje a gente vai ensaiar aqui no Paralelepípedo mesmo ali, dá uma topadinha ali, uma topadinha cá, mas aí a gente começa e vai, né? O importante é a gente manter o ensaio, não perder o foco do ensaio. Sim, isso aí. É legal você trazer essa questão também, né? A gente aqui, a nossa companhia, na verdade, é uma companhia artística, né? A gente está com 10, fazendo 10 anos agora, né? Perto dos parafusos, nós ainda somos um grupo de bebezinhos, né? Perto de um grupo tão centenário quanto vocês, né? Mas hoje a gente trabalha em um espaço, né? Que é um espaço compartilhado por vários grupos, né? Uma sede. E isso nos deu uma segurança para o trabalho diferente, assim, né? Mas a gente já ensaiou em praça, já ensaiou em rua, já ensaiou em casa de integrante, já montou espetáculo em varanda. A gente entende essa questão, né? Que às vezes também conseguir um espaço próprio para o grupo dá um norte melhor, às vezes até para o ensaio, né? Uma segurança melhor de poder pegar melhor a técnica, de poder ter o figurino ali à mão quando for preciso para passar com o figurino, para ensaiar melhor. É verdade. É complicado. Exatamente. É muito complicado, né? E a gente tem que ser persistente, porque se não for assim, a gente não consegue dar continuidade. Porque eu sempre digo que Donione era uma grande guerreira, né? E nós, todos do grupo, tiramos o chapéu para ela, porque ela é quem nos motiva, né? Hoje ela é quem é uma das maiores motivadoras para que a gente dê continuidade a esse grupo. Porque não é fácil. Eu sempre digo que não é fácil, eu sempre ter jovens, e eu sempre bato na tecla, ter jovens hoje em dia que queiram girar é muito complicado, porque a gente acaba sofrendo muito preconceito pela questão das pessoas, a gente acaba sofrendo vários preconceitos, porque são homens que vestem saias. Então acabamos sofrendo bullying por isso. E antigamente muitas mães não deixavam os filhos participarem de grupos, né? Antigamente a gente ia tentar pegar componentes, né? Porque além disso a gente sempre quer que a gente faz um trabalho social, né? Porque é buscar jovens para a cultura popular e é muito difícil, né? O jovem deixar uma balada hoje para poder vir e interagir dentro da cultura popular. E para a gente se sente honrado ter esses brincantes conosco. Mas eu sempre digo, é muito difícil, né? E é muito complicado se manter dentro da cultura, porque hoje os jovens, você busca um jovem e ele não quer. Então é dificultoso. Você está fazendo aquele trabalho social nos bairros, fazendo convite, você tá nas escolas, correndo atrás de componentes, e aí você chega lá e diz, eu quero nada, eu vestir saia. Aí onde vem a falta de informação, a falta de conhecimento, que eu sempre digo que a maior falta de conhecimento vem de dentro das escolas, principalmente das escolas
municipais, né, dessas escolas municipais e das escolas estaduais, que eram ali elas que deveriam estar mantendo viva a cultura dentro daqueles jovens. Porque você chega em outros estados, como o Rio Grande do Sul, e você vê crianças interagindo com a cultura local daquela cidade, aquela cultura. E é muito interessante, porque nós estivemos lá no Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis, e é uma cultura totalmente diferente. A gente fica surpreendido pelos jovens lá, porque todas as escolas eles são voltadas para a cultura gaúcha. Então, eles são voltadas todas para aquela cultura. E é onde nos faltam também, porque Sergipe, eu sempre digo que Sergipe é rico em cultura. Porque aqui em Sergipe você tem vários quilombos, você tem várias culturas populares e não são valorizadas, não são... Eu sempre digo valorizadas, às vezes as pessoas perguntam, você fala tanto em valorização, e o que é valorização? Não, é reconhecimento. Mas é reconhecimento do poder público, é reconhecimento das escolas. Porque se as escolas inserissem a cultura popular dentro da escola, aquele jovem, aquela criança, ela teria conhecimento das suas manifestações populares. E nós poderíamos viver em um país melhor, né? Em um Brasil melhor, né? Com esse conhecimento. Por isso que eu sempre digo que a cultura popular ela não é tanto valorizada pelos outros, mas nós temos que nos valorizar para valorizar ela. Sim. A gente tem mais 8 minutinhos aqui de live, né? Antes de cortar aqui, que é até as 8, né? Aí, teve mais umas perguntas aqui, ó. A Rita de Cássia perguntou como que é a técnica de girar os pés, né? Aí perguntaram aqui também qual é a primeira experiência na dança dos parafusos para quem entra no grupo, né? Quando a pessoa acaba de entrar no grupo, qual que é a primeira experiência dela com a dança, assim? A primeira experiência é ficar tonto. A primeira experiência é ficar tonto, mas é assim, é único. Eu sempre digo, é uma experiência única, porque quando você vai para a apresentação, o ensaio ele nunca é como uma apresentação. Então a gente sempre procura mostrar o componente a apresentação, que é a diversão e a valorização. Porque é isso que a pessoa busca. Quando você sai de casa para ir a uma apresentação, você busca alegria, felicidade. Então, ali você tem que buscar isso. Então, é a sensação que dá. E outra, né, tem aquela questão também. A impressão do grupo também. O nosso primeiro participante do grupo, ele vai no estandarte. Ele sempre leva ele leva o estandarte, né, que aí ele vai tendo já conhecimento para poder técnica de dança. Por mais que você ensaie, mas na sua apresentação não vai dar certo, porque como a gente, na apresentação a gente faz evoluções, e nessas evoluções, se você não conseguir fazer todos os círculos, né, que é entrar, sair, fazer trançados, girando, acaba se batendo, e se as anáguas baterem, elas trançam, e acabam se amarrando. Então sempre é bom manter a distância, né? E aí vai. Mas a primeira emoção para quem entra é única, né? Imagina. Teve uma pergunta da Ana Vieira ali para a gente terminar aqui a live. Ela perguntou nesse momento assim de quarentena, que não está tendo apresentações, né? Não estão acontecendo. O grupo tá mantendo venda de camisa, de CDs, de alguma coisa assim, para ter uma renda para o grupo. Essa venda também vai para todo o Brasil ou é só local? Na verdade, com essa quarentena que nós estamos agora, a gente está parado, né? A gente está parado em tudo. Né? Porque, na verdade, dificulta para tudo. Porque o grupo ele sobrevive das próprias apresentações ou de doações. Né? Ou das doações dos próprios sócios. E daí custo, né, que a gente faz da questão de camisas, né, que geralmente a gente faz camisas para vender quando a gente vai para festivais, que a gente estava se organizando
para os festivais, então a gente estava produzindo bonecos, que é esse tipo de boneco que a gente tem aqui, ó, que é esse feito assim que a gente faz, né? E aí a pessoa faz o pedido, a gente sempre tem. São chaveiros, né? Os chaveirinhos de biscuit, que são feitos, que é a nora de Dona Ione que fabrica, todos em perfeito, bem perfeito, né? Eu sempre digo que em Lagarto não tem ninguém para fazer biscuit de parafuso que nem ela. E os bonequinhos de lápis, né? Que Dona Ione confecciona. Mas até agora a gente está parado, porque nessa quarentena tá todo mundo em suas casas, então fica meio difícil. Aí a gente teve a ideia, né, para se juntar, de fazer live, para poder divulgar o grupo, para poder estar informando as pessoas, né, os cuidados que tem. E é aí que o grupo está cuidando. Mas a questão de se manter em venda de material, a gente não está. Atualmente a gente está parado mesmo. A gente está mantendo a quarentena em quarentena mesmo. Sim, claro. Aqui também a gente está tendo. Verdade. Exatamente. Então aí, grande certeza que a gente vai querer boneco, a gente vai querer ver que tem. Com certeza, a gente não botou para vender, mas a gente tinha um estoque, né? Mas a gente não pôs para vender. Até então, pela quarentena, a gente se resguardamos também pela quarentena, mas a fabricação de material para fazer, a gente já tem a continuidade, mas com essa questão da quarentena, a gente teve que parar tudo, porque todos os contratos de festivais foram cancelados, nossas apresentações também, então ficamos perdidos. Até o nosso projeto que a gente estava dar continuidade aos outros grupos, que não só o Parafusos, né, mas também o grupo Parafusos Jovens do Parafusos, eles fazem parte de todos os grupos que a associação participam, né, onde os homens podem estar, eles estão, então a gente engranja eles também dentro dos outros grupos, para que também eles tenham conhecimento aos grupos também que existem. Ah, sim. Bom, falaram aqui que o meu tava sem áudio, voltou ao normal já. Como é que tá? Tá chegando aí o áudio? É, Tá chegando agora, é que você tava travando. ah, sim, agora foi, agora foi. Tá travando, Bom, mas tá falando, falta tá dois saindo bem. minutos. Sim, Tá saindo. falta 2 minutos, né, para o Instagram cancelar aquela live, ter que reconectar, né, que são 1 hora. Finalizando aqui, queria agradecer imensamente a participação da Dona Ione, a sua participação, Éder, é um prazer imenso a gente. Vamos manter essas pesquisas Exatamente. ativas e logo, logo a gente está junto presencialmente para tomar um café, para bater um papo junto aí. Pronto. E eu, em nome de todo o grupo Folclórico Parafusos, né, agradeço imensamente, né, o convite. E estamos de portas abertas para receber vocês aqui na nossa cidade, conhecer de perto, né, um pouco da nossa história. Né? Eu falo em nome de todos os integrantes, né, e em nome da Dona Ione também, que é uma grande mestre de todos os grupos, da nossa associação, que é a nossa guerreira, que dá continuidade ao grupo folclórico, que eu sempre digo que ela é a mulher de fogo e ferro, que ela está ali, ó, sempre lutando e batalhando para que todos, e para que levamos a cultura popular a todos. Sim. Obrigado aí, Éder. Obrigado, Dona Ione, né? Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. E qualquer coisa, curiosidade, entra lá nas redes sociais do Grupo Parafusos, né? Da Asflag. Entra também nas nossas redes Isso. sociais aí. A gente tá aí para trocar informação, né? Vamos manter a cultura viva. Isso aí. E falando também, amanhã, nosso Grupo Parafusos, a gente está com a live do Grupo Parafusos, né? Amanhã a gente vai estar a gente vai estar contando a nossa história, como se vestir e como se apresentar em tempos de festivais. Então é muito importante, se vocês quiserem participar amanhã na live do Parafuso, é só entrar lá. Pode ter certeza que a gente vai estar aí acompanhando. E aí a gente agradece. Obrigado vocês, obrigado todo mundo que esteve aí, né? A gente da Cia Rob Draw vai voltar com uma live aí, eu acho que na sexta e no domingo, vou ver a data, a gente vai estar divulgando, falando de cultura sul-mato-grossense, falando do Cacuriá, do Maranhão,
falando da cultura desse Brasil inteiro aí. Obrigado a todo mundo que esteve aí. Tá faltando 10 segundos aqui para cortar já. Obrigado, hein? E nos 10 segundos eu vou rodando aqui, ó.